Bom dia! Estamos começando o nosso Na Hora do Café desta manhã de sexta-feira. Rapaz, moças do meu Brasil, que coisa bem boa! Dia 5 de junho estamos começando com alegria, com satisfação o nosso Na Hora do Café. Lembrando que essa semana, nós, durante todos os dias, de segunda até hoje, nós tomamos leite em homenagem, entre aspas, à estupidez dos esquerdistas que querem tipificar o consumo do leite, tipificar o leite como um produto nazista. É mole? Se a gente não tivesse lido o texto, a gente não acreditaria em tamanha estupidez. A gente não acreditaria que o ser humano fosse capaz de produzir uma droga desse quilate. Mas vindo do campo da esquerda, seria milagre se não fosse uma droga. Por quê? Porque a esquerda só sabe produzir droga. Não consegue pensar algo positivo. Então, em homenagem ao meu velho e saudoso pai, que tinha um tambo de leite e, portanto, era um propagador do nazismo, e a todos os produtores de leite, saúde. E usei essa taça aqui hoje já para ir antecipando o tema da nossa live de amanhã, que é sobre poesia e vinho. Vamos levantar aí uma série de poemas relacionados ao vinho. E hoje a live é sobre espumantes e viagens, tá ok? Então vamos começando o nosso encontro diário, que tem sido tão maravilhoso, tão gratificante. Eu não posso citar muitos nomes, até porque as pessoas não autorizam, mas nós temos tido, via de regra, pessoas de vários países nos acompanhando. Japão, China, Austrália, Portugal, Espanha, Alemanha, Estados Unidos. E ontem nós tivemos a participação de uma pessoa que trabalha na Embaixada Brasileira na Turquia, em Ankara. E durante o dia eu dei uma ligada para amigos meus que trabalham no Itamaraty, e eles, não sobre esse assunto, era muito mais sobre o meu credenciamento no Itamaraty, e aí eu situei isso: Alfredo, nós temos recebido mensagens aqui de pessoas que trabalham em vários consulados e embaixadas do Brasil pelo mundo, falando do Na Hora do Café, dizendo que pelo fato de ele pegar jornais de todo o país, as pessoas acompanham o noticiário. E inclusive sugeriram, olha, pediram que você colocasse um veículo, um jornal, um site do Tocantins. Certo? Então a gente está procurando, temos que achar. Tá? Mas é gratificante demais você ter um projeto e ele começar a se consolidar, mas isso é mérito também seu. Na nossa primeira abordagem do dia, eu quero conversar com vocês sobre um fato que o coronavírus potencializou e que a gente precisa discutir. A esquerda, o corporativismo de esquerda, não pode continuar atrasando o EAD em nosso país. O ensino à distância é fundamental ser implementado porque ele não é só uma questão de racionalização de custos do governo, como de estrutura física. Ora, a partir de agora, os alunos terão que ter um distanciamento quando forem aulas presenciais. Você tem um investimento permanente dentro da estrutura das escolas, das universidades, que não tem cabimento, que é um desperdício. Cursos como jornalismo, cursos como direito, pedagogia, filosofia, sociologia. Isso não são cursos que não precisam mais ser presenciais. O que justifica? Alguém consegue ser reprovado num semestre de filosofia?
Alguém consegue ser reprovado num semestre de comunicação? O cara tem que ser muito estúpido. O cara tem que ser, além de estúpido, muito anta e muito imbecil. EAD sofre, de outra parte, uma resistência muito grande da esquerda. Mas por quê? Porque na medida em que as aulas ministradas por EAD ficam gravadas, os profissionais, os professores, os meliantes que atuam como professores, não podem mais fazer a sua disseminação ideológica e também não podem mais constranger os alunos conservadores, como hoje acontece. Os episódios são relatados diariamente. O constrangimento contra alunos conservadores é um fato notório. Eu já contei várias vezes e vou contar de novo. Se eu passar no minhocão da UNB, pelado, fumando um cigarro de maconha, vão fazer selfie comigo, vão me elogiar pela performance, isso do alto desse corpício com a barriga que eu carrego, que eu ostento, construída ao longo de muitos anos. Vou virar herói. No entanto, se eu for com a camisa do Bolsonaro, ou mesmo com a camisa com a bandeira do Brasil, eu corro o risco de ser linchado. Porque as universidades continuam sendo antros, preferencialmente esquerdistas. E foi uma história que foi construída ao longo de muitos anos de omissão dos governos, primeiro militares, e depois a conivência dos governos do descalabro que foram sendo estruturados e construídos a partir da nova república. Então, o EAD quebra uma série de cadeias de transmissão, de manipulação, de desinformação, de ideologização que existe dentro da universidade. Porque por trás do direito de cátedra, o que existe mesmo é direito de militância. Os bons professores não estão preocupados com o direito de cátedra. Eles sabem que fazem um bom trabalho. Converso muito com o pessoal dos Docentes pela Liberdade. Agora, os outros, os que querem usar a prerrogativa de ser professor para formar militância para suas hostes e hordas políticas, esses precisam do aluno na sala de aula. O Estado terá economia se apostar na EAD para esses cursos, principalmente da área de humanas. Nada justifica você ter um curso de direito presencial, quando nem os professores vão para a sala de aula. Ora, tem professor da UNB na área de direito que manda que a aula é dada por estagiários, por pessoas que ele orienta na pós-graduação. Nem o professor vai dar aula, mas os alunos estão lá como uma massa receptiva. Lógico que haverá problemas para os traficantes, que não terão mais ali um público disposto a consumir seus produtos. Haverá muitos problemas, mas o ganho futuro para a sociedade será imenso. Por essa razão, a esquerda, a estrutura da esquerda, as Andes da vida, né, as entidades dos professores são contra o EAD. Porque não, o EAD, sabe o que o EAD faz? Ele não permite que professor mau caráter manipule o aluno. É isso. Por isso que a esquerda é contra. Mais um golinho de leite? Bueno, todas as noites, às 10 da noite, nós temos nossa live. Ela já é uma live interativa. Eu falei para vocês, e se você não sabe, eu vou contar agora. Ontem, no fim da tarde, eu reservei uns 40 minutos a uma hora para dar uma passada em várias lives que foram feitas, que são feitas por pessoas de esquerda e conservadores. E em todos eles eu notei
um diferencial em relação à nossa proposta, principalmente em relação à do IETS, que é a interatividade com as pessoas. Nessas outras lives você só é gente se você paga. Aqui conosco você é gente sem pagar. Lógico, se quiser contribuir com o Superchat nós agradecemos. Mas as nossas lives são sempre às 10 da noite, de segunda a segunda. Sexta e sábado elas são temáticas. Hoje será viagens e espumantes. Amanhã, poesia e vinho. Convido você a participar de domingo até quinta, é de 10 à meia-noite, batido. Sexta e sábado, a gente vai, geralmente dá 4 horas de duração. Tem gente querendo apostar e ver quando é que eu vou ficar bêbado numa live. É ruim, hein? Meu amigo Guga, é ruim de que isso vai acontecer. Tá certo? Então, coloque na sua agenda, às 10 da noite, hoje a live. Espumantes e viagens. Vamos para as notícias? Tem que botar o óculos, né? Não tem jeito. O balanço diário divulgado pelo Ministério da Saúde trouxe que o Brasil tem 614.941 casos confirmados do vírus chinês. O total de mortes chega a 34.021. Do total de casos confirmados, 325 estão em acompanhamento e 254.963 foram recuperados. São Paulo, olha só aonde o vírus chinês está sendo forte, exatamente nos estados que adoram a China. São Paulo, 8.560 casos, Rio de Janeiro 6.327, Ceará 3.813, Pará 3.416, Pernambuco 3.134, Amazonas 2.183, Maranhão 1.062, Bahia 790, Espírito Santo 737, Alagoas 531, Paraíba 438 e Rio Grande do Norte 378. Ou seja, só o cinturão vermelho. Coincidência? Tá bom. Só o cinturão de predominância e de subserviência ao PCC. Aos dois PCC, né? O primeiro comando da capital e ao Partido Comunista Chinês. Importante aí para vocês. O remanejamento de 83,9 milhões do Bolsa Família para verbas de publicidade federal não prejudicou nenhum beneficiário, esclareceu o Ministério da Economia. Em nota, a pasta informou que o dinheiro estava parado porque a maioria dos beneficiários do programa social está recebendo auxílio emergencial que vem de outra dotação do orçamento. O presidente Jair Bolsonaro criticou os manifestantes autodenominados antifascistas. Aqui, ó. Essa agência Brasil, para ser uma merda, tem que melhorar muito, viu? Bom, os antifascistas, durante sua live semanal dessa quinta-feira, dia 4, transmitido pelas redes sociais, na verdade são terroristas. Exatamente. Lamentamos não conseguir tipificar como terrorismo suas ações do passado, disse o presidente, fazendo referência à lei antiterrorismo, a lei 13.260, aprovada em 2016. Aí o meu candidato em 2026. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, atacou o Partido Comunista Chinês em documento entregue à Polícia Federal nesta quinta, no inquérito que apura suposto crime de racismo. Segundo o ministro, as publicações questionadas na investigação eram críticas ao governo chinês, uma ditadura comunista que despreza os princípios que regem uma democracia liberal e não ao povo do país, e que é um total desrespeito. Inclusive é uns bufetes no pé da cara da esquerda, porque a China tem trabalho escravo, tem abuso sexual, tem poluição, mas isso a estupidazinha lá da Greta não repara, né? Não pode reparar, porque senão ela perde o din-din dela, né? Tem uma estrutura corrompida, um povo passando fome, uma intolerância total à pluralidade e aos cultos. Lá se mata cristão, é mais fácil se matar um cristão do que matar um cachorro. É assustador isso.
E também outra coisa, né? Mandar o pessoal militante LGBTTY3617, que eu nem sei como é que mais é a sigla, vamos mandar fazer uma passeata gay lá em Pequim. Ou então em algum país lá islâmico. Vamos girar o Brasil nas manchetes? Agradecendo então ao pessoal das embaixadas que nos acompanha. Fiquei muito feliz com isso. Não precisam pagar não, que aqui o conteúdo é conteúdo pelo Brasil. Correio do Povo de Porto Alegre: decreto libera aulas presenciais em laboratórios de ensino superior em Porto Alegre. Decisão contempla atividades de graduação e pós-graduação que não possam ser realizadas de forma remota. Preciso criar uma lei para obrigar, para determinar que o EAD seja implementado de modo definitivo e irreversível. Secretaria Estadual da Saúde permite reabertura dos provadores no comércio. Meu Deus, chega a ter esse nível de detalhamento. Comerciantes precisariam cumprir diversos protocolos, como higienização das peças e dos provadores a cada uso. Me diz como é que vai fazer a higienização das peças a cada uso. Vai lavar, aí a pessoa vai lá e experimenta uma calça, depois vai lavar a calça. Essas coisas. Jornal NH. Hospital de Retaguarda de Novo Hamburgo pode ser montada na UPA Centro. Notícias do dia: Floripa. Transporte coletivo em Criciúma será retomado na segunda com lotação limitada em 50%. Com 150% não dava vazão, com 50% vai ser uma maravilha, né? Gazeta do Povo: as mordomias do ex-presidente Collor, mais viagens para São Paulo do que para Alagoas. Os ex-presidentes tinham que... Não vou nem falar. Folha de Londrina: TSE autoriza convenção partidária virtual para a escolha de candidatos a prefeitos e vereadores. E aí, você que é conservador, está animado para disputar a eleição desse ano? Nós temos que nos mobilizar a partir dos municípios. Diário dos Campos de Ponta Grossa: lideranças criticam mudança de zona industrial para residencial. Uma residencial dá mais dinheiro, né, só? Jornal do Comércio do Recife: polícia investiga contrato de 12,7 milhões do governo de Pernambuco para a compra de cestas básicas. Covidão chegando! O Fluminense de Niterói: Bolsonaro diz que manifestantes contrários são terroristas. Alguma dúvida? Folha Vitória: Covid-19. Ministério Público classifica dados sobre a ocupação dos leitos de UTI no Espírito Santo como enganosos. Jornal Isso de Alagoas: politização da pandemia prejudicou o combate à Covid-19, diz Renan Filho. Eu fico impressionado, porque Alagoas é uma terrinha que eu adoro, bonita pra caramba e tudo. Mas rapaz, lá saiu Collor, Renan, agora vem vindo o filho dele, Renan Filho. Será que esse povo não tem outras alternativas de candidato, não? Só isso. Tribuna do Norte: novo decreto prevê reabertura da economia no Rio Grande do Norte para 17 de junho. Ainda vai ter alguma coisa para abrir em 17 de junho? Campeão! Ricardo Coutinho é denunciado pela quinta vez agora por desvios de 20 milhões. Ex-governador da Paraíba está firme e forte, como está prontinho para ir se igualar ao amigo, mestre e mentor dele, o tal do Lula. Lembrando que o Ricardo Coutinho começa a sua vida dentro do PT. Levou junto pela vida fora o vírus da corrupção e da roubalheira. O Liberal de Belém: coronavírus provoca a maior queda da história na confiança do empresário do comércio de Belém. Também, qual é o empresário que vai ter algum nível de confiança? Um dia o prefeito fala uma coisa, no outro dia o ministério fala outra, depois vem o governador e fala outra asneira. Aquela decisão do STF de transferir para estados e municípios a autonomia, coisa mais estúpida. A região de Itabuna, na Bahia: Ministério Público continua contra reabrir Itabuna. Está com um salário garantido, né? Tomar uma aguinha aqui, que sempre é bom. Tribuna da Bahia: cresce o número de divórcios durante a pandemia. O pessoal já não se aguenta, já não se suporta, tem problema financeiro, tem problema de estresse, porque quem define
os padrões de isolamento na pandemia, faz a partir dos seus apartamentos de duplex, com academia, com tudo bem estruturado. Aí é fácil. Mas na vida cotidiana, falta dinheiro, e quando falta dinheiro, a relação piora ainda mais. Cruzeiro do Sul, qualidade do ar melhora durante a pandemia em Sorocaba. Há menos gente circulando, né? A Tribuna de Santos, Câmara cobra auxílio para pequenos comerciantes e ambulantes da cidade. Correio Popular de Campinas, adivinha de que partido é o prefeito? Manifestações poderão ser reprimidas pela polícia. O tal do Jonas é do PSB. Diário do Nordeste de Fortaleza, incertezas com pandemia freiam financiamento imobiliário no Ceará. Campo Grande News, comerciantes vão apresentar a ministros plano de reabertura da fronteira. Tem ali, a exemplo do Sul, no Mato Grosso, a fronteira é física, não tem um rio que separe, né? Então, a visita dos ministros paraguaios está marcada para a próxima terça-feira e comerciantes esperam convencer o governo paraguaio a ter uma convivência ali entre Pedro Juan Caballero com Ponta Porã. Amazonas atual, né? TCE pede e a Assembleia Legislativa retira projeto que reduz taxa de cartórios em 30% no Amazonas. Por que será? O estado do Maranhão. Duas notícias aqui. Setor comercial da ilha teve boas vendas na primeira semana de reabertura. Lógico, há uma contenção, né? As pessoas têm muitas demandas em casa. E a outra manchete, Maranhão desperdiça 61% da água potável que produz. Sem comentários. Vamos para o estado de Minas. Projeção de pico passa para 19 de julho. É do secretário de Saúde. O secretário de Saúde de Minas é o cara mais... É o nosso Cantinflas, né? Aquele humorista, né? É o nosso Chaves. Um dia ele acerta. Diário do Rio Doce de Valadares, container instalado ao lado do hospital municipal assusta valadarenses. Depois se soube que o container está ali exatamente para separar os corpos que morrem de doenças comuns daqueles que morrem de coronavírus e assim evitar uma propagação. Tribuna de Minas de Juiz de Fora, motoristas e cobradores de Juiz de Fora podem parar suas atividades na segunda-feira. Olha só que coisa boa, hein? Folha da Manhã de Passo, Secretaria de Saúde de Piuí alerta sobre vacina contra a gripe. Triângulo Notícias, Patos de Minas pode ter parte do comércio fechado. Diário de Uberlândia, outra notícia excepcional para começar bem o dia. STJ estende HC, habeas corpus, para liberar presos em regime aberto e semiaberto de Minas Gerais. Gostou? Mais bandido na rua para fortalecer os grupos pró-democracia nas suas lutas. Jornal da Cidade Online, autores de estudo publicado na Lancet e comemorado pela mídia do ódio retira o artigo do ar. A gente já comentou ontem, mas é importante enfatizar isso. Justiça em Foco, em meio à pandemia do coronavírus, Câmara aprova requerimento de urgência para modificar regras de trânsito. É pura putaria o que eles querem alterar no Código de Trânsito. É uma coisa assustadora o que eles querem fazer. De Brasília, Bolsonaro diz que manifestantes contrários são terroristas. Repetir a manchete, né? É ruim isso. Brasil sem medo, militante socialista é escolhida para ser chefe de imprensa da AGU. O titular da AGU, advogado-geral da União, foi escolhido pelo Bolsonaro, que é o José Levi, né? Após a saída de André Mendonça do cargo para assumir o Ministério da Justiça. E, segundo fontes de dentro do governo, a AGU tem se tornado uma sucursal do PSB, visto que além de Vera Canfran, que foi assessora do governador Rodrigo Hollenberg, que trabalhou no governo do Lula, o
PSB até 2018 fazia parte do Foro de São Paulo. Então, ou seja, a AGU virou um reduto do PSB. Lamentável. Misto Brasília, Ibanez continua internado em um hospital particular no DF. Qualquer coisa, o Paco já mandou inclusive confeccionar novos ternos, né? Uma passada em agências, sites e jornais do mundo. Vamos lá. O País de Montevidéu. Especialistas apontam um cenário de caos para a retomada da economia no país. O Mercúrio do Chile. Segurança alimentar ameaça agravar-se com a crise da pandemia. Tolo Notícias. Também duas informações. Construção civil teve queda de 75,6% e indústria de 33,5% em abril. Isso foi na queda da sua atividade. É mole. A Argentina está quebrada. Né? E a outra manchete, Alberto Fernández extendió a quarentena até o 28 de junho. Quando a Argentina abrir, não vai ter mais nada. O governo vai ter comprado tudo. E como o governo lá é um preposto do governo chinês, na verdade a Argentina vai começar a falar mandarim. Andina do Peru, decreto pode beneficiar com liberdade até 7 mil presos. É mole o que você quer mais. Deutsche Welle, Alemanha quer facilitar a expulsão de militares extremistas. Rádio França Internacional, França cancela tradicional desfile de 14 de julho devido à pandemia do coronavírus. NHK do Japão, Tóquio estuda meios de racionalizar Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Vamos ser francos, não vai ter. A menos que já tenha alguma vacina milionária por trás. Lusa, governo surpreendido, entre aspas, né, com o anúncio de Espanha sobre a fronteira. A questão é a seguinte, a Espanha, lógico, tem uma imensa fronteira com Portugal. E a Espanha avisou que dia 22 de junho abre as suas fronteiras. Portugal diz, não, você vai abrir se eu deixar. Porque uma fronteira tem que ter os dois lados, né? ANSA, Grande Prêmio da Itália será com portões fechados em 6 de junho. Financial Times, se você nos bater, nós revidaremos. Ameaça Irã. A ameaça do Irã para os Estados Unidos com remessas de petróleo para a Venezuela. Detalhe, informações apontam que o que menos está indo para a Venezuela é petróleo. La Vanguardia de Barcelona, 36% dos espanhóis gastaram todas as suas economias em um mês de confinamento. Imagina aqui no Brasil. Agência Brasil, pouco mais da metade dos contribuintes entregou declaração de imposto de renda. Vamos dar mais um gole de leite? E mais um golinho d'água, né? No nosso comentário final, na sua opinião, quem incomoda mais? Weintraub ou a hidroxicloroquina? Não estou falando, não é ironia, não tem nada de brincadeira, é uma coisa séria isso. A hidroxicloroquina incomoda porque ela desnuda a hipocrisia que há por trás dessa histeria criada em relação à pandemia. Eu volto a dizer, aquela pesquisa da Lancet foi tirada porque ela era uma baita de uma picaretagem, mas foi usada e serviu de argumentação até para estúpidos brasileiros, isentões brasileiros, partidos políticos brasileiros, pessoas do judiciário, do Ministério Público, dizer não podemos usar a cloroquina, nem a hidroxicloroquina, porque uma publicação definiu que ela não é confiável. Ah, pro raio que os parta. A hidroxicloroquina é usada há mais de 70 anos por 1 bilhão de pessoas. É usada rotineiramente por pessoas que têm doenças autoimunes. E nunca foi detectado nenhum efeito colateral imediato. Algumas pessoas, dia desses numa live, uma pessoa reportou que a irmã que sofre
de uma doença autoimune, depois de 50 anos não aguentava mais ver a cloroquina. Bom, mas depois de 50 anos é difícil de aguentar ver qualquer coisa. A malária. Quantos são os relatos de pessoas que foram curadas da malária pelo uso da cloroquina e da hidroxicloroquina? Então, a cruzada contra esse remédio é muito mais financeira. Eu diria que ela é só financeira. É um remédio barato, de patente aberta, que não vai gerar dinheiro para indústrias farmacêuticas, não vai poder gerar corrupção para governos. Já foi carreado mais de 7 bilhões de euros para pesquisas de vacina. Porque, sejamos claros, eu vou dizer isso mais uma vez, aqui não está em jogo saúde. A saúde é o que menos interessa. Aqui está em jogo dinheiro e poder. Então a hidroxicloroquina ela é odiada porque, se você não tiver um uso massivo de UTIs, os governos perdem dinheiro, não vão poder fazer contratação de leitos, você não vai construir hospitais de campanha, você não vai comprar respiradores. Olha quanto dinheiro já foi desviado, já foi detectado em desvios por conta de compra de respiradores. De respiradores com defeito, respiradores que foram testados em animais, respiradores que não são entregues. É uma indústria. Então, mas a hidroxicloroquina, usada quando surgem os sintomas, ela tem um alto índice, eu vou chamar de assertividade. O que é muito ruim para os governantes, mas é muito bom para o povo, e é por isso que a esquerda e outros segmentos são contra. No caso do Abraham Weintraub, a situação é parecida. Ele enfrenta o vespeiro ideológico das universidades, da escola, da educação, com denodo, com coragem, enfrenta ameaças de morte, enfrenta ameaças contra a família, tem sua casa apedrejada, mas isso é parte, na visão dos malucos da esquerda, é parte do jogo da democracia. E o Weintraub a cada momento se qualifica mais como uma alternativa lá na frente, eu falo em termos de 2026, como um nome forte a manter uma proposta conservadora dentro do Brasil. Você percebe pela repercussão ao nome do Weintraub que há uma aceitação muito grande dele no campo conservador. Não havia ainda um nome tão fortemente estruturado, mas e nós estamos falando em 2026. No entanto, ele, pelo posicionamento, pela coragem, pelo denodo e pela capacidade de enfrentamento que ele faz, ele sim ocupa esse espaço. E ele atemoriza a tigrada, porque ele não tem medo. Não é a coisa da bravata, eu sou machão aqui, eu sou bombadão aqui. Não. O Weintraub não tem medo porque ele faz um enfrentamento ideológico, que é o que falta em boa parte da estrutura do governo do Bolsonaro. Tem um monte de pasta ocupada por bunda moles. Mas, no caso do Weintraub, ele faz esse enfrentamento de cara. Ele pegou, nunca é demais lembrar, nunca é demais esquecer, nunca é demais reiterar, o ministério mais ideológico de toda a estrutura do governo federal. E tem feito um trabalho que gera o ódio em figuras como o Nhonho, em ministros do Supremo, que não suportam a altivez com que ele enfrenta as adversidades. Portanto,
há duas imagens públicas que são odiadas no Brasil. Lógico, a mais odiada do Brasil pela mídia é o presidente Bolsonaro. Mas depois nós temos, e é preciso reiterar por que isso, a hidroxicloroquina e o Weintraub. Porque a hidroxicloroquina é uma pedra no sapato dos ladrões que querem usar a pandemia como forma de enriquecimento. E o Weintraub, porque ele é uma voz conservadora que aponta para um futuro e para um projeto de continuar as mudanças conservadoras que o Brasil está fazendo e que precisa manter. Em termos de Na Hora do Café, chegamos ao final. Vamos desejar um bom e abençoado fim de semana para todos vocês. Nós nos reencontramos Na Hora do Café na segunda pela manhã. No entanto, teremos várias oportunidades de estarmos juntos durante o fim de semana. Tem o podcast, tem a live, hoje e amanhã. Nós teremos o Mateando amanhã, nós teremos uma devoção no domingo, enfim. Nós teremos muitas razões para continuarmos juntos, porque o nosso futuro pertence a nós. E nós só vamos conseguir chegar ao futuro se e enquanto estivermos cada vez mais juntos. Fiquemos todos sob o manto protetor de Deus e nos reencontramos na segunda-feira.